CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. A dica do dia com o Gilberto é como é que a gente consegue bloquear ou pelo menos tentar diminuir a quantidade de propagandas que a gente recebe, tanto no PC quanto no celular. Não é isso, Gilberto? Bom dia. Exatamente, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Quem nunca ficou aborrecido, né, de ser interrompido, tanto no computador quanto no celular, com aquelas propagandas que aparecem lá nos dispositivos. E aí, a gente tem algumas formas de tentar, pelo menos, diminuir um pouco a frequência que essas propagandas aparecem, né? Tanto no computador quanto no celular. Começando pelo celular, né? Muitas dessas propagandas aparecem porque o aplicativo que faz a geração e que exibe a propaganda, ele faz essa exibição da propaganda por cima de um aplicativo que você está utilizando. Então, muitas vezes você está utilizando lá um editor de texto ou está usando um outro aplicativo e aparece por cima daquele aplicativo que você está usando a propaganda. Então, você pode impedir que um aplicativo gere, né, ou seja, sobreponha uma imagem sobre um outro aplicativo, entrando nas configurações. Entra nas configurações, né, na parte do Android, configurações de aplicativos. Olha os aplicativos que estão exibindo essas propagandas, vai lá em permissões e tem uma opção chamada de aparecer sobre os outros. Você vai lá e desativa essa opção. Então, esses aplicativos que porventura estão exibindo propagandas para você por cima de outros aplicativos vão parar de fazer essa exibição. E aí você não vai ter mais esse problema, né, de exibir aplicativos ou propagandas por cima de outros aplicativos. Então, configurações, aplicativos, vá lá nos aplicativos que você acha que você instalou agora recentemente, que você acredita que estão fazendo essa exibição das propagandas e desativa a opção de aparecer sobre os outros para isso. No caso do celular e do computador, né, a gente tem algumas opções de bloquear propagandas ou anúncios invasivos, né? Por exemplo, no Chrome, no Google Chrome, você pode entrar lá naqueles 3 pontinhos no lado superior direito, entre em configurações do site, e aí tem uma opção chamada de anúncios invasivos. Você pode ir lá e marcar, ele vai bloquear todos os anúncios que vêm daquele site, né, daqui que você está acessando, que está aparecendo aquele monte de propaganda também para esse caso. No mesmo caminho, no caso do Google Chrome também, dentro de configurações, tem uma opção chamada de notificações. Você também pode desativar. Então, se o site está gerando uma série de notificações de propaganda, né, de links sugerindo que você clique, você pode ir lá e desabilitar notificações daquele site, então elas não vão ser exibidas também. Então, você também não vai ser interrompido, né, com janelinhas lá no canto superior direito lá de propaganda ou de algum tipo de alerta que aquele site está enviando para você. Então, é uma outra opção também do próprio navegador. Essas são opções que a gente vai usar dentro de recursos que estão internos, né, tanto do celular quanto dos navegadores. Existem também opções de você instalar extensões do navegador, que a gente chama de plugins, né? Esses plugins, eles são como se fossem pequenos programas que ficam instalados dentro do navegador e eles fazem o monitoramento dos sites e quando tem uma propaganda, ele bloqueia a exibição da propaganda. Um dos mais famosos é o chamado de AdBlock. AdBlock é um plugin gratuito que você instala no seu navegador, aí tem versão para todos os navegadores, praticamente, e aí quando esse AdBlock está ativo no seu navegador e um site que você está navegando tenta abrir alguma propaganda, ele vai bloquear, né? Aí tem uma questão importante da gente comentar sobre isso. Alguns sites, eles detectam que está sendo utilizado um AdBlock, né? Ou seja, um bloqueador de propaganda, e aí eles não impedem você de acessar o site. Muitas vezes o site ele é monetizado por essas propagandas. Se você não exibe as propagandas, ele também não permite que você acesse o site. Então, é uma questão que você tem que decidir aí se você realmente quer acessar aquele site, né, por causa dessas propagandas, e aí você tem que desabilitar o AdBlock, ele vai aparecer as propagandas, mas você vai ter acesso ao site, ou você, né, bloqueia e não acessa o site. Então é uma questão importante em relação aos navegadores, né, ou seja, utilizando esse plugin chamado de AdBlock. E no iPhone também tem a opção de você entrar na parte lá de ajustes, notificações, e você desabilitar as notificações, né, desses aplicativos, né, do iPhone. Isso também vai
bloquear grande parte, né, dos anúncios, né, de propagandas que a gente consegue, que a gente recebe, né, e acaba tirando a nossa atenção nesse caso. É uma questão, ou seja, que muitos sites utilizam esse recurso de propaganda para monetizar, já que o site é gratuito, o conteúdo dele é gratuito, como é que o site vai se manter? Então ele usa propaganda para isso, mas quando é exagerado, realmente complica bastante. E é a propaganda daquilo que eles ouvem a gente falando, já reparou nisso? Exatamente. Você vai num site, por exemplo, de comércio eletrônico, né? Coloca um produto no carrinho de compras, sai e entra num outro site qualquer desses de gratuitos, até rede social, vai aparecer a propaganda daquilo que você estava lá no carrinho de compras lá, né? Instigando você a voltar lá e comprar, né? O que você estava selecionado lá. Pois é. Parece até que está nos ouvindo, viu? Parece não, estão mesmo, viu? Ou seja, duas empresas de marketing americanas, né, tem uns 3 ou 4 meses atrás, já vieram a público reconhecer que o que era negado, né, peremptoriamente por todas as redes sociais, na verdade acontece, né? Em algumas situações, o celular realmente está escutando, né, o que a gente conversa perto dele, na ideia de capturar algumas palavras-chave e depois oferecer produtos baseados naquela palavra-chave. É isso aí. Vamos para o nosso golpe, tá aí? Vamos lá. O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. A gente fala de muitos vírus, já falamos de muitos vírus aqui. Eu fiz uma seleção aqui, hoje, de alguns tipos de vírus especificamente construídos para roubo de informações, né? Então a gente tem, por exemplo, os chamados skimmers da web. São vírus que são instalados em páginas web falsas, ou seja, páginas que a gente navega falsas, e esses vírus, eles têm o objetivo de coletar, né, número de cartão de crédito, senhas, né, senhas de e-mail, né? Normalmente esses sites, eles se parecem com sites verdadeiros, né, mas eles são sites falsos, e aí quando você informa lá seu número de cartão de crédito ou algum tipo de informação pessoal, ele vai coletar esses dados. Existem também outros tipos de vírus, chamados de trojans ou cavalo de Troia, né? E aí a gente tem dois tipos de cavalo de Troia. Um que instala no computador ou no celular e vai roubar dados financeiros, né? Número de conta corrente, né? Senhas de banco também. E tem os trojans que faz um acesso remoto. Nesse caso desse cavalo de Troia, o que ele permite é que o atacante tenha o controle do seu computador ou do seu celular. Então ele pode, inclusive, usar esse controle remoto do seu celular, por exemplo, para tentar abrir o aplicativo de banco, tentar fazer algum tipo de transação e até mesmo monitorar o que você está fazendo no celular, né? Se você abrir o aplicativo de banco, o golpista lá, o criminoso, está vendo o que você está fazendo também para isso. Então, é um tipo de vírus bastante perigoso, né, nesse caso. E temos, por último, os chamados keylogger's, que são vírus que eles são preparados para coletar, né, tudo que você digita no seu computador, no seu celular. Então, tudo que você digitou, nomes, endereços, CPF, e-mail, senhas de e-mail, senhas de banco, tudo isso ele consegue capturar, né, ou seja, essa digitação, e envia essa digitação para o criminoso. E aí o criminoso vai ficar sabendo tudo que você digitou no celular. Então, alguns tipos de vírus, né, e a gente tem que tomar cuidado com isso, obviamente que ter um antivírus, mas o antivírus não é 100% seguro. O mais importante é ter bom senso, né? Não abrir e-mails que você não sabe, clicar em links que você recebeu e não sabe de quem são, abrir arquivos e principalmente instalar programas, tanto no computador quanto no celular, de fontes não confiáveis. Pois é, e até as fontes que a gente acha que são confiáveis tem que ter medo. Hoje pela manhã eu exibi uma reportagem falando dois prefeitos do sul do estado que caíram no golpe do WhatsApp, foram clonados, né? Eles receberam mensagens do dito, né, a Confederação Nacional dos Municípios pedindo pagamento, né, de boletos, que eu acho que deve ser uma coisa que eles devem receber com uma certa frequência, né? Porque eles são ligados a essa associação, né? E eles tiveram os celulares clonados e aí o clonado começou a disparar para outros, né? E era uma onda de clonagem. Olha só, assim, em geral, hoje, atualmente, né, os atacantes, eles usam de tecnologias, eles não usam de tecnologias muito sofisticadas, né? O mais comum é ele utilizar o que a gente chama de engenharia social, que é explorar a ingenuidade ou desconhecimento dos usuários em relação à internet.
né? Então, muitas vezes a gente acha que os atacantes vão usar técnicas super sofisticadas de invasão de sites, de invasão de celulares. Muitas vezes ele está usando uma engenharia social, se fazendo passar por alguém, né? E esse golpista vai solicitar dinheiro, solicitar pagamento de um boleto, coisa parecida. É isso, Gilberto. Muito obrigada e até sexta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos muitos ouvintes aí. E até sexta com mais tecnologia. Até lá.